Agora sim, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live especialistas. Tudo bem com vocês? Toda terça-feira, sempre aí às 20 horas e 30 minutos. Antes da gente apresentar aí o nosso convidado, gostaria, né, primeiramente, ver vocês me mandassem aí um alô para ver se o áudio, o vídeo, se está tudo ok para a gente. Vocês me dão um retorno. Tá? Outra coisa, me passa aí também, pessoal, se não está tendo reverberação, não só na questão da imagem, tá joia? Muito bem. Vamos aos nossos informes rapidinho, antes da gente, né, entrar no tema em si. Primeiramente, né, mais uma vez, o boletim desse dia 18 de agosto consta que em Santa Luzia nós temos 58 óbitos. E a coisa, né, a gente está discutindo o platô, se tem um platô ou não. Nós já tivemos aqui na semana passada com a médica infectologista. No mês que vem a gente vai trazer novamente, mas o número de mortos oficialmente em Santa Luzia, 58 em relação, né, à Covid-19. Muito bem. Lembrando também, pessoal, que nós temos, além na nossa live, aqui nas terças-feiras, com esse tema específico dos especialistas, nós temos às segundas, quartas e sextas, sempre às 18 horas, no Instagram, a nossa live da cidade com pré-candidatos a vereadores, vocês conhecerem as propostas, as pessoas, em tempos de pandemia, se reinventando para realmente entregar para Santa Luzia o seu melhor. Deixa eu ver aqui, a Luísa, boa noite, vamos, beleza, tá aqui, Roberto disse que está tudo ok com a imagem aqui, o Aloysio também. Então, mais que pressa, vamos aqui encaminhar para o nosso convidado, chamá-lo aqui, colocar aí na tela. Muito boa noite, doutor Alexandre Augusto Carvalho. Tudo bem contigo? Tudo bem, Abraão. Boa noite para você. Boa noite também para os demais, né, que estão nos acompanhando aí, mas essa terça-feira, né, espero que seja realmente um papo bem agradável para todos. Muito bem. O nosso tema, pessoal, quem chegou agora, é licenciamento ambiental em Santa Luzia. Antes da gente, né, também começar a falar propriamente dito, fazer as apresentações, né? Para quem não me conhece, meu nome é Abraão Graca, a gente é professor, somos também advogado em Santa Luzia, né? E trabalhamos no âmbito da Advocacia Geral da União, a gente está em teletrabalho. Muito bem. Vou passar agora a palavra para o nosso convidado, doutor Alexandre, suas apresentações iniciais, por favor. Bom, gente, mais uma vez, né, boa noite para todos, para todas também. Meu nome é Alexandre Augusto, igual o Abraão já me apresentou, sou advogado aqui em Santa Luzia, sou advogado público também do município de Igarapé. Tenho também uma atuação, né, institucional na subseção, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, no caso de Santa Luzia. Sou membro, então, da Comissão de Meio Ambiente. Em razão da composição, né, de fazer parte dessa comissão, eu represento a OAB no Conselho Municipal de Meio Ambiente, né, conhecido como CODEMA. Enfim, é um conselho que tem uma composição paritária, com representantes tanto da sociedade civil, como também do poder público. Muito bem, vamos explorar isso bem hoje, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, como funciona a OAB em Santa Luzia, dar uma explicação que a gente tem a OAB nacional, estadual, explicar um pouco, né, né, a nossa conversa aqui não é juridiquês, é uma conversa bem, né, a ideia é comunicar mesmo, mas passar para o cidadão comum, né, a ideia do que a gente está falando, do que a gente está, né, do que a gente está conversando e que pode ser útil para ele também. Então, claro. Explica primeiramente a questão da OAB, a função dela e a representação dela aqui na cidade de Santa Luzia. Por favor. Bom, gente, então, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, conhecida como OAB, ela é uma instituição que representa os advogados e, para além da representação dos advogados, né, dos direitos, né, e, obviamente, né, exigindo também o cumprimento das devidas obrigações, ela exerce um papel extremamente importante, né? Ela tem uma atuação em defesa dos interesses da sociedade, e, enfim, por meio dos seus órgãos, né, no caso, né, nós temos uma representação, né, em âmbito estadual, temos também as representações, né, no âmbito das comarcas.
E em Santa Luzia, né, ela é nominada de centésima subseção, que faz parte, então, da seção estadual, e, por consequente, né, compõe, então, a Ordem dos Advogados do Brasil, que é um órgão, né, uma instituição, melhor dizendo, federal. E como eu também já tinha apontado, a Ordem dos Advogados, ela tem como função institucional não apenas, né, representar os advogados, né, há uma atuação realmente significativa, de valor singular, né, na atuação da defesa dos direitos do cidadão, né, como um todo. Enfim, né, há uma relação muito próxima com o poder público, o próprio presidente, né, nacional da Ordem dos Advogados, frequentemente, né, ele está na mídia e realmente exercendo um papel interessante, né, que é essa relação de interlocução, né, muitas vezes de cobrança, né? Perfeito, Cidadania, democracia, transparência, né, ou seja, na exigência, né, no exercício de medidas de efetivamente de realização de direitos, né, não só os direitos fundamentais, mas direitos sociais, e, ou seja, né, da relação entre o próprio cidadão e o poder público. Muito bem. Então, da OAB, na verdade, a OAB ela tem um assento no Conselho Municipal do Meio Ambiente, é isso? Conforme eu também já tinha apontado, em verdade a OAB ela representa, né, compõe, né, alguns conselhos, né, em âmbito municipal, digo no caso, né, a subseção, né, no caso de Santa Luzia, centésima subseção. E dentre os conselhos que ela realmente compõe, um deles é o Conselho de Meio Ambiente, o CODEMA. Então, enfim, exercemos um papel lá extremamente interessante, considerando as funções, né, que o Conselho de Meio Ambiente exerce hoje. O Conselho Local de Meio Ambiente, ele tem uma atuação tanto realmente no viés, né, da promoção e até mesmo da defesa do meio ambiente, como também até um aspecto relacionado ao urbanismo, né, o desenvolvimento urbano da cidade. Então, é um órgão, né, de valia significativa e que exerce um papel fundamental, né, na preservação do meio ambiente, sobretudo na preservação do direito do cidadão dos entes. Muito bem. Vamos ver quem está conosco aqui agora. Nilma Ferreira, boa noite. Márcia Machado. Cleri Ramos, um abraço. Tô no oi, muito bom. Pedro Assunção, meu amigo Pedro. Sou Antônio Eliseu Rodrigues, obrigado. Kátia Prado. Meire Aparecida Barbosa, boa noite, doutor Abraão, boa noite a todos. Maurício da Silva, obrigado, Maurício. É isso aí. Kate Souto, obrigado. A Márcia já lascou uma pergunta aqui, ó. Com relação à licença ambiental e à licença administrativa, o que o doutor pode afirmar nesse exato momento sobre Santa Luzia? Vamos chegar lá, já aguarda essa aí, Alexandre. Quem tá? Patrícia Costa, muito obrigado aí por sua audiência, e Camila Prado também. Antes de responder a pergunta da Márcia, vamos dar uma ideia de licenciamento, porque na mídia a ideia é sempre assim, licenciamento é tudo para morder dinheiro do empresário, para atrasar tudo. Por exemplo, no dia 10 agora desse mês, a gente teve uma suspensão por 12 meses de licenciamentos e alvarás para construção de prédios multifamiliares. Na verdade, eu queria que explicasse, no geral, assim, o licenciamento ele é mesmo para atrasar a vida dos outros? Esse discursinho aí de meio ambiente, de proteger, não é mais para avacalhar a coisa, não? Pergunta interessante, né, Abraão? Considerando não só, vamos dizer, a riqueza de informações que essa questão ela remete, mas também pelas peculiaridades, né, de Santa Luzia. Então, contextualizando rapidamente, né, em razão da atuação do Ministério Público, o município ele foi instigado, vamos dizer assim, a adotar medidas restritivas com relação ao licenciamento de empreendimentos que resultassem em adensamento populacional. Enfim, essa situação toda ela surge por causa da verticalização desordenada da região de Chácaras, do bairro Santo Inês. Então, é uma região conhecida aqui pelos luzienses. Inicialmente era caracterizado como muito verde, uma região de sítios, né? O próprio nome, né, já remete a essa ideia, né? Chácaras, né? Chácara de Santo Inês. E em determinado momento, essa região ela começa a ser ocupada de uma maneira descontrolada, vamos dizer assim,
E isso faz com que, diante até mesmo da própria missão do poder público, né, da falta, a ausência de capacidade de fazer esse controle, apesar de existir diversos instrumentos, né, para esse exercício, a questão, na verdade, foge ao controle e faz com que, então, o Ministério Público passe a intervir, enfim, já intervém em uma situação em que diversos empreendimentos estavam já em execução, e formalizou diversos termos de ajustamento de conduta, né, um outro ponto interessante que a gente também pode trazer como informação. Os famosos TACs, né? Os famosos TACs. Então, termos de ajustamento de conduta. Uhum. Isso. E por meio, então, desses instrumentos, dessa intervenção do Ministério Público, essa questão acaba por a questão do licenciamento ambiental, né, aqui em Santa Luzia, ela acaba realmente passando por uma outra fase mais crítica, né? Porque qual é o problema dessa fase crítica? Essa intervenção do Ministério Público, ela não é acompanhada por uma estruturação do próprio Conselho. Isso se deu ao longo do tempo, está ainda em desenvolvimento. E o problema seríssimo, né, é que a vedação, né, geral e talvez irrestrita, da forma que ela é colocada, da não aprovação, ela acaba demonstrando ao mesmo tempo, né, uma ausência de capacidade do próprio poder público municipal em gerir suas demandas, e ao mesmo tempo demonstra que essa situação de descontrole do passado, ela permanece. Então, considerando que o licenciamento, né, Abraão, e até antecipando, ele basicamente busca estabelecer uma relação de sustentabilidade, né, entre as intervenções do meio ambiente e, obviamente, a preservação. Eu já adianto para você, apesar de você realmente exercer um papel extremamente combativo no âmbito do Conselho, que eu acho que essa não é a melhor das decisões, né? Enfim, hoje o Conselho de Meio Ambiente, se devidamente se exercer devidamente o seu papel, ele tem condição de exercer todos os controles sem que medidas drásticas de suspensão, como é essa que você está noticiando, ocorra. Isso é importante. Assim, eu anunciei essa live ontem, e no decorrer de ontem e hoje, eu recebi 2 perguntas, eu gostaria de te repassar para você. Eu sei que, na verdade, não você é só um membro, mas o que tem acontecido? Por exemplo, uma construtora, ela vendeu apartamentos para a população, eles compraram, e o Ministério, e pagaram lá, né? Por exemplo, eu vou contextualizar a coisa, depois eu te falo, né? Vários compradores dessas empresas, os imóveis estavam prontos, e no meio, quando eles iam pegar a chave, apareceu a prefeitura, não é o Ministério Público, a prefeitura exigindo que eles assinassem um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para que liberasse a chave. Detalhe, esse empreendimento já é de 3 anos atrás, eles já pagaram a compensação ambiental, já assinaram um TAC, agora para assinar outro. Esse é o ponto. Se eu não me engano, é da Prodomo. Ele me falou o nome aqui. Um segundo caso é da Precon Ville Toronto, que as unidades estão para serem entregues e, de repente, vem o decreto e diz que, a partir de agora, está tudo suspenso. A minha pergunta é o seguinte: você, como conselheiro, você tem que olhar os 2 lados. Obviamente, a questão da preservação do meio ambiente, como você acabou de dizer, o licenciamento, ele visa preservar, é o tripé, não é isso? O que é? Ambientalmente ele tem que ser sustentável, o empreendimento. Economicamente, ele tem que ter viabilidade e socialmente justo. As pessoas que trabalham, às vezes trabalham em Belo Horizonte ou moram lá, mas têm o sonho da casa própria, eles veem uma propaganda dessas empresas, compram na planta, pagam, e aí você tem evolução de obra. Eu estou falando de gente que me encaminhou isso aqui, né? Tem evolução de obra e, na hora H, a relação deles, primeiro, é a relação com a empreiteira. E aí você tem a relação da empreiteira com a prefeitura. É ruim para todo mundo isso aqui. A insegurança, ela é ruim para todo mundo. Então, meu ponto é o seguinte: que empreendedor que vai fazer alguma coisa em Santa Luzia sabendo que ele vai ter que pagar mal e tem que pagar várias vezes? Qual que é a segurança da margem de lucro? A gente tem que lembrar que o empresário, ele visa lucro. E não está errado, não. A gente está num mundo que a economia é de mercado. Como é que uma empresa vai fazer um empreendimento já com a margem de lucro e, de repente, ela vai ter que se dispor dela por causa de um TAC que não foi feito? Enfim,
Eu passei esses 2 casos, eu gostaria de verificar como que você falasse para a gente como que isso é tratado no Conselho Municipal. Essa questão, Abraão, realmente bastante interessante. Eu acho que é muito importante que a população compreenda, né? Não só a questão procedimental do licenciamento ambiental, mas também da sua importância. Você falou, na verdade, né, de segurança, de interesse por parte do empreendedor, e faz questão de ressaltar, né, que o desenvolvimento da construção civil, né, inclusive, vai ser de extrema valia, de extrema importância para que a gente realmente possa, para que possamos minimizar os efeitos da crise econômica decorrente da pandemia do Covid-19. Então, além de pensarmos, então, em um procedimento de licenciamento transparente, célere, né, categoricamente organizado, temos também que considerar que os atos de controle eles não podem deixar de serem exercidos, né? Então, assim, já há algum tempo, o meu discurso, na verdade, do próprio Conselho, obviamente, né, exigir a aplicação da legislação em termos de publicidade, né, e outras regras que, ao meu ver, né, há bastante tempo, né, por serem observadas, acabaram resultando nesses problemas que hoje nós estamos enfrentando, né, tipo, os problemas da verticalização desordenada, mas eu não acho que você resolve um problema criando outro, né? Então, o que realmente é extremamente importante é garantir transparência e, ao mesmo tempo, segurança para o próprio empreendedor, que o empreendimento, uma vez realizado, certamente não será desfeito. Né? O que realmente deve ser feito, existe, inclusive, regras de licenciamento corretivo, é buscar, então, minimizar os efeitos e, ao mesmo tempo, proporcionar o desenvolvimento. E digo que acredito que isso não esteja acontecendo no município, até porque algo anômalo mesmo, fora do normal, vamos dizer assim, é que os próprios termos de ajustamento de conduta, né, os TACs feitos pelos ministérios, com o Ministério Público, em determinado momento, no âmbito do Conselho, ele começou a ser utilizado, a meu ver, inclusive, de uma forma seletiva, para quem, na verdade, faz as pautas, tá certo? Como um mecanismo para que, na verdade, viesse, basicamente, impor a realização do licenciamento. Ou seja, durante esse período que eu tenho aí, né, de atuação no âmbito do Conselho, eu realmente não vi uma atuação organizada, transparente, inclusive com uma relação cronológica, de modo a proporcionar, especialmente aos empreendedores, as mesmas condições. Então, o que eu comecei a perceber, o meu sentimento, é que os empreendedores como um todo, eles não tinham realmente o mesmo tratamento. As regras, né, além de não serem aplicadas de maneira uniforme, parte delas estavam sendo observadas. Nós temos situações, Ou seja, a determinados amigos, tudo, né? Aqueles que não são amigos, a lei. Né? Então, tem que existir um tratamento, o rigor da lei. Uhum. Enfim, e é uma coisa extremamente preocupante, porque isso vai influenciar na vida de todo mundo, né? Porque a questão dos empreendimentos, né? A questão, por exemplo, dos habites, que é a questão que está sendo realmente mencionada, isso é uma fonte de arrecadação para o município. A própria construção civil, em relação ao CMS, né? Outro aspecto, talvez não, certamente até tem um outro encontro como esse, uma outra conversa, mas é uma fonte de arrecadação de repasse para o próprio município, né? É uma fonte de receita, né? A própria execução de serviços, né? A gente está falando do imposto sobre serviços, ISS. Então, o que eu estou querendo colocar aqui, a atração para tantos de empreendimentos e a resolução rápida daqueles que já estão instalados, é de fundamental importância para o nosso desenvolvimento. Só que isso não vai acontecer se realmente o conselho não tiver literalmente estruturado, que os conselheiros não tenham, na verdade, unidade, vamos dizer assim, de pensamento, compreensão, né? O que eu não vejo lá, não há essa necessidade, né? Até antecipo que por diversas vezes aqui eu já entrei em contraposição de ideias, inclusive com representantes da Associação Empresarial do município, né? Enfim, e isso, de algum modo, né, ao meu ver, é até ilógico, e minha posição foi sempre no sentido de não adiantar que a gente feche os olhos, na verdade, para erros, porque futuramente vai acontecer o que acabou de acontecer, né? Medidas drásticas, como a que você acabou de noticiar, os termos de ajustamento, que, querendo ou não, gera, não vamos dizer assim, né, uma onerosidade excessiva, mas é fato que gera, inclusive, um custo não previsto, né, e que talvez possa até ter indiretamente repassado para o consumidor, para o promitente comprador. Então, essas questões são situações, Abraão, que merecem realmente uma maior atenção, né, um acompanhamento, um convite desde já eu faço aqui, para que as pessoas passem a acompanhar as sessões do Conselho, uma situação extremamente interessante. Isso. Vamos devagar, é isso que eu quero chegar.
O Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CODEMA, ele tem quantos membros atualmente? Abraão, na verdade, o conselho é composto por 12 membros, né, representantes da sociedade civil, conforme eu falei, e também do poder Pois é, público. quantos são da sociedade civil e quantos são governamentais? Então, o conselho, conforme também já havia falado inicialmente, um conselho paritário, né? Então, assim, nós temos 6 representantes do poder público, né, E a vereadores prefeitura? da prefeitura, e também 6 representantes da sociedade civil. Vamos lá. Hoje, quem é que está lá? Dos 12. Quem que é o presidente é o secretário, obviamente, não é isso? Sim. Que era o Geraldo Ramírez e agora é o Bruno. Não. Agora Bruno, na verdade, chegou a exercer essa função de maneira interina, mas agora. Tem os dois, Então, já, na verdade, há um novo secretário dois em policiais, exercício. né? Alguma coisa. Uhum. Perfeito, justamente. Há um secretário titular, vamos dizer assim, né, na representação da pasta. Uhum. Então tá, o secretário é o que preside, então. Perfeito. Aí, vamos lá. Pode falar os nomes, os cargos, pode ficar à vontade. É bom que a população conheça. O secretário, na verdade, ele preside o conselho, né? Além, na verdade, né, por parte do poder público, nós temos aí representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Meio Ambiente, temos, né, ou seja, além do representante, né, do próprio secretário, a gente tem, na verdade, outro representante da própria secretaria, temos representantes também da Secretaria de Cultura, Secretaria de Obras, enfim, né, fazendo essa composição, que ao total seriam 6, além do representante. Mas a Secretaria de Cultura é o representante, não é o secretário, não, né? É um servidor designado, né? Tá. Até porque o secretário mudou recentemente, o outro está até afastado por ordem da justiça. Então, Pois não para de sair nas páginas policiais, né? Infelizmente. Tá, continua aí. E da sociedade civil, é o OAB? A OAB, a representação, na verdade, são instituições, e é uma coisa bem interessante, Abraão, você está pontuando que, propositalmente aqui, eu não vou mencionar, na verdade, as outras instituições, porque simplesmente elas não comparecem, tá certo? Então... A da sociedade civil? Civil. E um ponto, assim, que chama muita atenção, pelo menos, né, em especial a minha atenção, é o fato do poder público não adotar medidas para que, então, a composição por parte da sociedade civil ela seja literalmente estabelecida de maneira paritária, porque não acontece. O que eu percebo, né, basicamente, né, durante um ano que eu tenho de atuação no Conselho, é que a representação da sociedade civil no Conselho, efetivamente, ela é minoritária. Né? Hoje os representantes... Era para ser paritária, é minoritária. Perfeito. Mas, na verdade, com maior recorrência, nós temos lá representantes da Associação Empresarial, do Sindicato, né, do Sindicato Rural, do IFMG, né, que é o Instituto Federal, e a própria OAB. São esses representantes recorrentes, né? E que, via de regra, enfim, a discussão lá é sempre muito ampla, e, enfim, né, acaba que nós temos embates, inclusive, né, entre os representantes da própria sociedade civil, visando discutir o que realmente é interesse da sociedade civil no âmbito do próprio conselho, né? Há um embate de ideias recorrente lá. Isso é importante, porque é o seguinte, tem 12 membros, quando você não concorda com uma decisão, você tem que colocar na ata que você não concorda, por quê? Eu vou citar o caso, por exemplo, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, do caso de Brumadinho. Quando concedeu o licenciamento, e as pessoas que concordaram, elas foram processadas pelo Ministério Público, inclusive como crime doloso. Doloso no sentido que teve a intenção ou, não é isso? Correu o risco. Essa questão do conselho, gente, a ideia sempre é paritário, mas não dá para ser só de gabinete, tem que levar para a população. É o que a gente vê aqui o tempo inteiro. Se você não colocar a população para tomar conta disso, por exemplo, o cara da sociedade civil vai lá quando quer. E quando você tem um representante da sociedade civil que ele tem vaga em 3, 4 conselhos, aí ele vira amigo do pessoal do governamental, quando na verdade essa não era a intenção. Né? Bom, vamos aqui, tem muita gente perguntando aqui, Alexandre, vamos lá, deixa eu ver aqui. Onde eu parei? Vamos lá. Gleison Johnny, obrigado aí pela sua audiência.
Né, tá, o Gleison está dizendo aqui, grande doutor Alexandre, monitora sempre. A Márcia Machado diz, é competente propor audiência pública em matéria de licenciamento ambiental? Como hoje está a situação em Santa Luzia? Essa pergunta aqui, ó. Audiência pública em licenciamento ambiental é muito comum? Tem previsão na legislação, Alexandre? Como é que funciona? Bom, na verdade, há sim previsão, né, não só na legislação federal, nas resoluções, né, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, mas também... OS 247, né? Então, além, na verdade, da previsão, então, da legislação federal, da própria legislação estadual, que certamente vai ser um outro tema que a gente vai conversar aqui sobre essa questão, que é de muita importância. Hoje o município ele exerce uma competência de licenciamento que originalmente ela pertence ao Estado. Isso também é de muita importância para, na verdade, o desenvolvimento de Santa Luzia. Mas, enfim, a questão da previsão legal existe não só na legislação municipal, conforme ressaltei, como também nas demais legislações dos outros entes federativos, Estado de Minas Gerais e União, que também há aplicabilidade em Santa Luzia. Inclusive, existe se tiver uma proporção da população, acho que 50 assinaturas, elas podem, qualquer empreendimento, exigir que se faça audiência pública no local, chamado por alto-falante, no local público, né? O problema é que quase ninguém lembra disso, né? Sim. Muito bem. Senhor Antônio Eliseu. Isso me permite, na verdade, só pontuar essa questão, que realmente eu acho de extrema importância, a questão da audiência pública. Primeiro, né, eu jamais participei de um ano de conselho e não teve uma audiência pública. Segundo, que, pela previsão da própria lei orgânica municipal, todo empreendimento, como o exemplo, né, as obras públicas que estão sendo realizadas estão sujeitas a licenciamento. Os ecopontos noticiados recentemente, os quais, inclusive, foram inaugurados embargados, licenciados embargados. Né? Você falava em previsão... Parquinho, inaugurar parque em plena pandemia. Tem que inaugurar, depois a gente vê o que faz. Então, e o pior de tudo, né? Você está inaugurando, dando licença, né, de operação para um empreendimento embargado. Mas, e você acabou de falar, na verdade, da lei de crimes ambientais, da própria responsabilidade do conselheiro, do artigo 2º, né, que é uma peculiaridade, né, da responsabilidade dos conselheiros, né, pensando numa perspectiva geral, eu mesmo conheço uma outra legislação que atribui, né, tipifica a conduta, né, errônea por parte do conselheiro como uma conduta sujeita à pena, né, sob a perspectiva criminal. Senhor Antônio Eliseu, sobre a pavimentação da Estrada Maravilha, está tudo de acordo com a legislação ambiental? Isso chegou a ser discutido no Conselho, Alexandre? Isso nunca foi apresentado ao Conselho, e é uma outra situação que certamente ela já está sendo, na verdade, sendo objeto de questionamentos e possivelmente até de investigação, porque esse empreendimento em si, né, não foi apresentado ao Conselho, não há, na verdade, notícia sequer de uma eventual dispensa, né, de licenciamento, pelo menos uma consulta recente que eu fiz no site da Prefeitura. É uma outra questão interessante. Depois de muita luta, né, de muita exigência, a Secretaria de Meio Ambiente passou a publicizar, então, seus atos de licenciamento, apesar de não observar as regras específicas, Abraão, como a publicação dos editais previamente aos licenciamentos, tá certo? Só agora, na verdade, um período curtíssimo, né, muito recente, é que os atos passaram a ser publicados no Diário Oficial. Enfim, o fato é que... O dono da pauta era o secretário de Meio Ambiente. Você chega lá na reunião e fala... Ela reúne toda semana, não é isso? A reunião é toda semana? Na verdade, é uma reunião quinzenal, perdão, mensal, né? E tem um extraordinário, né? E tem as reuniões extraordinárias que aconteceram, na verdade, com grande recorrência nos últimos tempos. Então, assim, essa pergunta... no modo virtual, né? No modo virtual. Isso. Muito bem. E continua aqui, ó. Nessa mesma Estrada Maravilha que liga Santa Luzia Vespasiano, tem uma logomarca de uma construtora nas máquinas e nos uniformes do trabalhador, mas tem informações de que o recrutamento é de outra construtora. Daí a questão ambiental e da legalidade. Então, assim, ele está pontuando várias coisas aqui. O que você tem a dizer ainda sobre essa questão da Estrada das Maravilhas? Uma situação que me chama muita atenção, Abraão, é que você falava, inclusive, dos TACs, dos termos de ajustamento de conduta, né, que tem sido exigido aí, no caso dos empreendedores. Há um instrumento, né, que um instrumento similar a este termo de ajustamento, que é previsto no caso dos estudos de impacto de vizinhança. São instrumentos... São os EIVs. Então, são instrumentos próprios do licenciamento ambiental, do licenciamento urbanístico,
e que, basicamente, nesse caso da Estrada do Alto das Maravilhas, certamente seria algo que apontaria, na verdade, não só, vamos dizer assim, as consequências ambientais da intervenção, porque certamente ela vai ter supressões. Nós estamos falando de uma estrada que está às margens da Caixa de Lagoa Santa, que é uma área de preservação ambiental, que já foi tema de muita discussão quando a construção, na verdade, da APAC. É uma situação que chama muita atenção. Um outro ponto, na verdade, que essa questão remete também, desperta a atenção, é o fato de ser uma estrada que está ligando dois municípios, e isso pode ensejar, inclusive, a retirada da competência municipal. Né? Perfeito. Então, sim, e essa questão deveria ter sido debatida no Conselho, né, e sequer foi mencionada. Então, assim, e hoje, né, no período em que a internet muitas vezes ela é utilizada para informar, mas também para denegrir e também para assediar moralmente as pessoas, né, a gente tem que falar com muito cuidado, porque eu já cheguei a comentar essas questões com alguns atores políticos, né, no município. Acontece que muitas vezes as pessoas, né, elas têm até um certo receio de expor essa questão de uma forma devidamente pública, como merece, com receio de retaliações, né? Então, enfim, isso é um outro aspecto prejudicial, mas que, na verdade, o senhor Antônio aí está instigando e automaticamente está trazendo as informações, mas é algo, Abraão, que a gente tem que ter extrema atenção e é de extrema relevância a gente acompanhar isso de maneira para e passa. Um outro ponto de extrema importância, a obra em si, certamente, ela vai atrair um volume, né, de tráfego muito significativo para aquela região. Então, teremos que fazer outras intervenções, eu tenho certeza, não sou especialista nessa área, mas acredito que será necessário, né, realizar outras intervenções. Aí é o seguinte, Abraão, você vai fazer essas intervenções depois da obra instalada, valorizando, inclusive, imóveis de proprietários, né, na circunscrição, e que o próprio poder público vai ter que custear, então ele leva a benfeitoria, valoriza a terra, né, uma terra que a gente pode ver em áreas vastas, e depois você paga, na verdade, pelo aquilo que você valorizou, e sequer, na verdade, a gente se fala da tributação da contribuição de melhoria, né? Isso é penalizar sobre o aspecto fiscal, né, sobre o aspecto da arrecadação, sobre o aspecto ambiental, e sobre outros vieses aí, que, enfim, só essa discussão que nós estamos tendo aqui, que hoje ela não é possível, né, de ser realizada no âmbito da prefeitura, que vai fazer, talvez, que a gente minimize esses impactos aí, né, falando de licenciamentos. Né? Essa pergunta é importante. É qualquer empreendimento que tem que ter licenciamento ambiental? Quando é exigido licenciamento ambiental, Alexandre? Então, nós temos regras, né, para definir, então, porte potencial poluidor, vamos estabelecer dessa maneira, de uma maneira geral, né, até porque essa é a diretriz, inclusive, da legislação estadual, e hoje, né, vamos dizer assim, a grande gama, né, de competência de licenciamento que o município exerce, ele exerce mediante delegação, é uma política estadual, algo, inclusive, iniciado, né, em âmbito federal, pelo Código Florestal. Então, o Estado de Minas Gerais ele estabeleceu uma legislação, né, são as deliberações normativas 217 e 213, né, ambos do ano de 2017, que estabelece essas regras, né, estabelece os portes potenciais poluidores. Então, ou seja, a partir, então, dessas classificações, é que o licenciamento ele é realizado. Então, dependendo do porte do potencial, ele não está sujeito ao processo pode efetivamente enquadrar realmente em baixo impacto e fazer com que realmente não só ocorra, né, uma simplificação do procedimento de licenciamento, como também muitas vezes a sua própria dispensa. E é um outro ponto interessante. Então vamos concluir aqui essa ideia. Não é todo empreendimento, é um empreendimento que causa significativo impacto ambiental. E esse significativo impacto ambiental está nas leis, não é isso? Perfeito. Em 2013 teve essa alteração. Então, se for de pequeno porte e não tiver muita... porque se for olhar, toda atividade humana gera poluição. A questão é que não é toda e qualquer atividade que precisa de licenciamento, aquelas que causam significativo impacto. E quais são elas? Elas estão listadas na legislação, não é isso que você está dizendo? Perfeito. Perfeito. O que a gente está falando? Quando você monta um prédio, tem significativo impacto ambiental. Quando você faz o asfaltamento de uma determinada via, então, você está causando impacto. Esse é um exemplo. Agora, se eu estou chutando, tá certo?
Eu vou reformar minha casa aqui, eu vou fazer um puxadinho, mas eu quero legalizar e tudo mais. Você vai precisar de licença ambiental? Não. Não, né? Estou chutando só para a gente entender também, mas isso tudo está na lei. É a lei que vai dizer o que pode e o que não pode. Então, não é uma prerrogativa assim, olha, meu amigo não precisa licenciar. Não, tem que licenciar. Né? Olha, tem uma pergunta enorme aqui que eu vou ficar 2 dias lendo, mas vamos ver, vamos ler, vale a pena. Tem uma pergunta, é Camila Prado. De acordo com a Resolução 412, de 13 de maio de 2009, do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que trata do licenciamento ambiental, eu gostaria de saber se a sua opinião sobre as construções desenfreadas aí, ó, de novos empreendimentos em Santa Luzia, onde há construções de prédios, loteamentos, condomínios por todas as partes da cidade. Qual o maior papel do poder municipal na fiscalização das mesmas? São vastas as áreas desmatadas para a construção dos mesmos? Como a população poderia ficar a par disso? E parece que depois ela até se desculpa aqui, né? Desculpa a pergunta extensa, mas tenho dúvida. Vamos lá, é contigo, homem de Deus. Ok. Então vamos literalmente por partes, né? A minha opinião, conforme eu já afirmei, é estabelecer realmente uma relação de equilíbrio, né? Entre o necessário desenvolvimento, né, e a preservação do meio ambiente. Então, você citou a Resolução Comum 402, mas nós temos diversas outras, né, que tratam especificamente do próprio licenciamento ambiental, e são regras que visam, obviamente, estabelecer e concretizar a ideia que eu acabei de colocar, né, que é consorciar, vamos dizer assim, né, desenvolvimento com preservação ambiental. Agora, o que a gente tem visto em Santa Luzia é algo, né, e não é de agora, certamente isso aí é uma herança que vem continuando como é que eu posso nominar? Ela não foi literalmente, ou seja, é uma situação que não foi literalmente resolvida, não foi objeto, vamos dizer assim, do desenvolvimento de uma política que fizesse com que o próprio licenciamento ele fosse hábil para solucionar as questões que têm têm se tornado tormentos para a própria população, para o próprio poder público, né? Ou seja, a verticalização de ordenado, que é um dos prédios que nós temos presenciado surgir em Santa Luzia, traz diversos impactos, não só sobre a perspectiva aí do desmatamento, né? Isso aconteceu na região de Chácaras, das Chácaras Santinês, mas outros reflexos, né? Que vão desde a questão da necessária estruturação das vias, até mesmo proporcionar, né, o direito à educação em várias escolas, creches, né, e dentre outros direitos relacionados à saúde e tantos outros, que basicamente é o impacto que esses empreendimentos acabam causando. Mas focando basicamente na questão ambiental, nós temos hoje regras que seriam hábeis para fazer com que esses efeitos negativos fossem controlados. Contudo, isso só vai acontecer efetivamente a partir do momento que o Conselho estiver literalmente estruturado, sob a perspectiva institucional, algo que efetivamente não acontece. As pessoas estão perguntando, como faz para participar? E isso já é um indício que as coisas não vão bem. Né? Até porque não está tendo transparência, não está tendo comunicação. Né? Não está tendo controle social. Né? Realmente uma situação muito complicada. Eu queria acrescentar ainda mais, Alexandre. A pergunta da Camila é muito instigadora, porque é o seguinte: cerca de 80% dos 235 quilômetros de Santa Luzia são área verde. Olha isso. Santa Luzia tem 235 mil quilômetros, 200 mil são área verde. Então, vamos combinar que esses empreendimentos eles vão existir. Outra verdade que a gente tem que entender: a cidade vai crescer. Só lembrar que Santa Luzia, há 10, 15 anos atrás, tinha 100 mil habitantes. Hoje ela tem 220 mil, oficialmente, caminhando para 230. E aí, em 10, 15 anos. Aí, eu acho que a gente tem que se posicionar. Lógico que a gente está falando muita questão de empreendimento, mas, olha, gente, o Conselho de Meio Ambiente, ele fala sobre licenciamento de areia, várias coisas, mas a gente está focado que é um problema bem nosso aqui. Pensa só, qual que é o problema urbanístico também de Santa Luzia? A cidade de Santa Luzia vai crescer, gente. Isso é uma verdade. O que a gente tem que fazer, e aí a importância do Conselho é de ter uma governança, não é fiscalizar, é mais do que isso, é projetar o futuro. Como Santa Luzia vai ser daqui a 2030, 2040? Ninguém pensa assim. As pessoas pensam a cidade seguinte: vamos ver o que dá para fazer.
E aí, meu amigo, acabou. O que a gente tem que lembrar? A cidade vai crescer, então como é que o poder público vai estimular o crescimento? Ah, eu prefiro verticalizar e não horizontalizar. Por quê? Eu estou dando as duas opções. Horizontalizar significa que a mancha urbana da cidade vai aumentar. Então você vai estar Santa Luzia com 235 quilômetros, uma população ali, outra acolá, e aí você tem que levar escola, saúde, segurança, o poder público tem que estar lá. Outra, ao invés de horizontalizar e aumentar a mancha urbana da cidade, você pode verticalizar. O que é verticalizar? É o que está acontecendo. Só que essa verticalização tem que vir com tanto de coisa. Primeira coisa, redimensionamento dos serviços públicos que já existem. O problema de Santa Luzia é que os empreendimentos estão vindo e são bem-vindos, não é essa discussão, né? Seja horizontal, seja vertical, mas não se está redimensionando. A Avenida Brasília, gente, a última duplicação dela foi na década de 90, 1992, nós estamos em 2020. Olha, para vocês terem uma ideia. Né? A questão da rede de esgoto, a questão da Copasa, o negócio da Copasa é um assunto à parte. A questão da iluminação pública, a questão da energia. Então, a questão da infraestrutura, quando fala infraestrutura, a gente está falando de fibra ótica. Você está vendo a questão da pandemia, que os meninos não têm aula. As aulas da escola municipal é lero-lero. É lero-lero, você não tem aula, o pai tem que se virar, a mãe tem que se virar, com um retorno ainda mais. Então, assim, isso é infraestrutura. Qual cidade que você quer nesse sentido? Então, a gente vai ter que escolher, Alexandre. Eu acho que o CODEMA, ele tem que pensar, ele tem que ser esse órgão proativo, não para só aprovar ou desaprovar licenciamento, ele fala assim, o que eu quero? Então, em 2013, a gente teve essa alteração da legislação de uso e ocupação do solo, alteração da própria lei orgânica, o estatuto da cidade sendo implantado com os instrumentos dele, o estudo de impacto de vizinhança, que o promotor fala o tempo inteiro, olha, não adianta um empreendimento aqui, um empreendimento lá, você tem que fazer os empreendimentos como um todo, e é verdade. Então, muita gente, aí é uma questão minha, muita gente demoniza a verticalização. Se você for olhar didaticamente, a verticalização não é que ela é a solução, é o menos pior. Se você pegar as grandes cidades, as grandes capitais do mundo, elas são verticalizadas. Por quê? Porque ali o serviço, você cria serviços públicos e serviços privados ali, em que as pessoas vão ter um nicho ali. Ao contrário, que você aumentar a mancha urbana é mais prejuízo, é mais gasto para quem? Para o próprio poder público. Agora, o que está acontecendo em Santa Luzia é muito improviso. Entra a administração e sai a administração, você faz um TAC o tempo inteiro, aí você faz improviso e TAC, e é ruim tanto para as empresas, como a gente falou, quanto para os moradores. Olha essa pergunta aqui de Miriam Soares. Edifício Toronto da Precon, engenharia, está uma vergonha, nada de habite, nada de chave, só enrolando nossos futuros moradores. É isso, Alexandre. Falência institucional. Falência institucional total. Total. É isso que a gente tem visto aqui. Bom, continuando aqui para a gente. Gleison Jones. Esse é o problema dos conselhos. A metade é do poder que tem maior interesse na causa. Praticamente, fica o voto vencido dentro de uma discussão. Antônio Isaías, muito obrigado. O Gleison Furtado, cara Alexandre, membro do CODEMA. Muito se fala da obra da Estado Maravilha. Não foi o licenciamento ambiental procede? Essa pergunta você já respondeu, né, Alexandre? Que não passou, inclusive, nos seus... Né? Zé Teixeira, obrigado pela sua audiência. Robson Dias. Tanto o ex-secretário de Meio Ambiente quanto o de Cultura estão envolvidos em graves denúncias. Como disse o Abraão, precisamos ampliar e abrir o compromisso para a participação popular. A vacina, como diz, né? O sol, a transparência é a melhor vacina, é o melhor detergente, é a transparência. Alice Bastos. Como cidadãos, temos que ficar mais atentos aos acontecimentos da nossa cidade. Informações importantes. Obrigado por sua audiência. Muito bem. Isael Silva, boa noite, obrigado. Aloysio Júnior. Quais os instrumentos podem ser usados para fortalecer a articulação entre o licenciamento ambiental e o planejamento territorial? Olha isso aí, é contigo, homem. Alexandre?
Vamos lá, então. Primeiro, recapitulando aqui a questão que o Gleison Jones colocou, e acho que é importante, né, quando ele fala dessa relação, que não é uma relação efetivamente paritária. Já tinha realmente colocado aqui, né, informado, literalmente, que essa paridade efetivamente não existe. Né, não só por um problema, né, institucional da própria exercício, consigo determinar, na verdade, que haja substituição das instituições os representantes não comparecem às reuniões, como também outros problemas de instituições que são dependentes do próprio poder público, né? Então, ou seja, temos aí vira uma relação de camaradagem, né? Parcialidade. E uma outra situação que me chama muito a atenção é a própria participação dos representantes, na verdade, do Poder Legislativo. Sinceramente, Abraão, isso é uma opinião, e acho que, né, opinião a gente pode expressar, na verdade, desde que a gente realmente não ofenda pessoalmente. E acho que o exercício, na verdade, que esses representantes eles procedem no âmbito do Conselho, eles, sinceramente, para mim, é abaixo da crítica. Então, deixa muito a desejar, isso que você está falando. Você está sendo muito polido, né? Você está dizendo que o povo é omisso, os representantes do Legislativo, ou seja, os vereadores, é isso, fala abertamente, né? Bois, né? O Poder Legislativo tem um assento no Conselho e ele não comparece, é isso que você está dizendo? Na verdade, comparece, por tantas vezes deixou de comparecer, mas quando eu ressalto a figura, na verdade, dos representantes, então, da Câmara Municipal, Abraão, porque essas pessoas, institucionalmente, né, vamos dizer assim, eles já têm um papel constitucional de fiscalizar. E quando essas pessoas, né, realmente, sequer se propõem a discutir os temas, é o que eu vejo lá, grande parte dos debates são muitas vezes instigados por mim e por outros membros, como também o próprio IFMG, né, o membro do IFMG. Ou seja, lá vem aqui é chato. Pelo menos isso. E tive discussões, na verdade, acaloradas nesse sentido lá, por diversas vezes, e como eu falei no início, eu não fugi ao debate, né? Eu acho que o papel realmente é esse, e estou colocando realmente a questão, vamos dizer, o dedo na ferida, né? Porque se você representando, então, a sociedade, dos modos que eu estou falando que acontecem as reuniões, nessa situação de desinstitucionalização, e você não pode, literalmente, vamos dizer assim, ter unidade de desígnios, Abraão, né? Ou seja, ideias consorciadas com os próprios representantes do povo, né? Vamos nominar assim os vereadores, é uma coisa realmente complicada. Então, assim, volto a frisar, nós tivemos aí recentemente licenciamentos de obras embargadas, e, enfim, mais do que ninguém, talvez, no âmbito daquele conselho, as pessoas tinham que ter questionado, tinham que ter, pelo menos, vamos dizer assim, predispor, na verdade, a discutir esses temas, e isso não aconteceu. Então, chama atenção, porque aí é o papel também de quem realmente está interagindo conosco aqui, porque nós temos que cobrar esse posicionamento, essa sim. Uhum. Né, dos nossos governantes aí, em especial dos representantes aí do Poder Legislativo. Né? Vamos lá. Vamos voltar, na verdade, à pergunta. Claro, enfim, a articulação é fundamental, até porque o Conselho de Meio Ambiente ele exerce um papel sui generis, né, diferenciado em Santa Luzia, seria o termo, porque além de ter a obrigação institucional, a competência institucional, melhor dizendo, de apreciar, né, e se manifestar sobre questões inerentes ao meio ambiente, ele também, na verdade, exerce um papel sob a perspectiva aí do desenvolvimento urbano. Santa Luzia, ela tem diversas áreas aí sem diretrizes urbanísticas, ou seja, são áreas que antes de 2013 eram áreas rurais, que foram enquadradas como áreas de desenvolvimento, expansão urbana, e mais que são áreas que são rurais, é verdade. Que são rurais. Enfim, então esse colar urbano ele tem, na verdade, se tornado cada vez maior, vamos dizer assim, ou seja, passar por um processo de extensão realmente abrupto, pela pressão, realmente, até pela localização de Santa Luzia, do vetor norte, e, enfim, ou seja, o Conselho de Meio Ambiente, ele, por uma mudança de legislação que aconteceu em 2013, da Lei de Usucapião do Solo, passou, então, na verdade, a deter a competência para poder estabelecer essas diretrizes. Então, enfim, se ele tem essa competência de estabelecer diretrizes, ele tem, na verdade, um papel fundamental também, né, sob a perspectiva da regulação urbana e até mesmo do planejamento. Acontece que hoje, né, o Conselho, né, nós sequer, né, temos acesso, Abraão, gostaria de frisar, aos próprios documentos inerentes ao licenciamento ambiental. Recentemente, eu tive um embate
significativo, porque foi negado, na verdade, os representantes da OAB, né, no caso, né, tanto a mim quanto a doutora Andréia, que é vice-presidente da OAB, que também representa também essa instituição no Conselho de Meio Ambiente. Então, em determinado momento, nós solicitamos, na verdade, o acesso aos documentos inerentes ao licenciamento ambiental, até relacionados aos ecopontos, e, enfim, isso foi nos negado, ou seja, o acesso só era permitido internamente. Enfim, a gente tem uma legislação do próprio Código de Deliberação Normativa que tem uma previsão, né, que poderia, ao meu ver, ser aplicada a esse caso aí, de disponibilização para a população, para os conselheiros, de versões digitais, né, dos documentos inerentes ao licenciamento ambiental. Então, além de não termos, na verdade, participação popular efetiva, o próprio mecanismo utilizado hoje lá, né, a própria via, né, utilizada para fazer a videoconferência, ela realmente já é limitada, até porque ela não é reproduzida, enfim, as reuniões acontecem como acontece, por exemplo, na Câmara Municipal. Enfim, mas retomando, para a gente não perder o foco aqui da questão do planejamento, o Conselho tem realmente uma atuação muito maior, inclusive, falando em planejamento, até mesmo definição orçamentária referente à questão ambiental, né, que, via de regra, vai ter uma interlocução com as questões urbanas das mais diversas ordens, né, e que, infelizmente, isso realmente não é exercido hoje no âmbito do Conselho. Muito bem. Ó, tem um tanto de pergunta aqui, vamos tentar, já estamos já indo quase para as nossas considerações finais, estamos com 52 minutos, né? Não dá para... A ideia era de 40 minutos, no máximo 1 hora, então a gente já está aqui nos existimentos finais. Vamos ver aqui, Eunice, obrigado. O seu Antônio Eliseu, vamos rapidinho a pergunta dele aqui. Da Colina das Altas Maravilhas, dos bairros Petrópolis Imperial, tem moradores cujos imóveis fazem divisas com a extensa área ambiental preservada, mas esses moradores invadem essas áreas fazendo puxadinhos nas cercas. A fiscalização consegue compensar? Não consegue, né, Alexandre? Infelizmente não. Né? Quem está conosco, João Bosco, obrigado, boa noite, obrigado por sua audiência. Senhor Antônio, a propósito, quantos fiscais compõem o CODEMA ou a Secretaria de Meio Ambiente e Santos? Boa essa pergunta, porque, na verdade, nós tivemos concurso público da área administrativa e a gente tem fiscais, né, dessa área. Como tem sido essa atuação, Alexandre? Você conhece? Pois então, são 4 fiscais, e realmente já foi um avanço significativo, né, a gente tem que lembrar, e mais uma vez, Abraão, né, da mesma maneira que o Diário Oficial do Município ele foi instigado pelo Ministério Público, né, a institucionalização, o concurso dos fiscais, né, referente aos fiscais de meio ambiente e tantos outros, também aconteceu por uma atuação, na verdade, muito, vamos dizer assim, contumaz do Ministério Público para que literalmente acontecesse. Mas, bom, uma vez, na verdade, realizado o concurso, o que eu tenho percebido que ainda é necessário que proporcione realmente a esses fiscais condição de trabalho. Vou mencionar aqui, por exemplo, né, os fiscais, basicamente, eles ainda não dispõem de uma estrutura específica dentro da secretaria, às vezes que eu estive lá, né, estrutura física mesmo de trabalho me parece uma coisa mais adequada, né, uma outra questão, né, desse período todo que eu estive no Conselho, né, nós sequer apreciamos um auto de infração, até porque o Conselho exerce função recursal, então, ou seja, durante um ano, né, ou seja, nem mesmo, Abraão, né, para a gente ter uma posição no sentido de dar provimento a recursos realizados, isso aconteceu. Né? Tem uma pergunta do Gleice, que é exatamente o que você está dizendo aí, ó, doutor Alexandre, sabemos que são muitas as infrações ambientais da cidade, ou seja, muitas multas, né? Pergunta, quantas multas ou processos administrativos foram abertos pela Secretaria de Meio Ambiente? Você já está respondendo aí, só para constar. Por favor. Sim. Então, assim, é um outro fator preocupante, porque a gente tem que entender, na verdade, o porquê realmente não acontece esse processamento, o que realmente, qual que foi a vontade, não vou falar institucional, mas qual a vontade pessoal realmente que foi determinante para que o devido trâmite desses processos não acontecesse, né? Então, é uma outra situação, Abraão, a gente falava de controle social, é de fundamental importância que as pessoas tenham acesso, né? Que esses autos de infração, pelo menos, sejam disponibilizados, ou seja, que o próprio Conselho faça esse controle recursal, enfim, o que não acontece, né? Sequer, na verdade, é considerado durante os atos de licenciamento, e olha que durante esse ano foram licenciados diversos empreendimentos lá,
em momento algum, né, foi apresentar qualquer relatório de infração ambiental que esses empreendimentos, que ocorreram no âmbito desses empreendimentos, e coisa extremamente grave, como, na verdade, desconsideração de áreas de preservação ambiental, áreas de APP, né, então, ou seja, áreas de preservação ambiental, nesse caso especificamente que eu estou falando, no próximo a curso d'água, enfim, eu não estou falando de área vamos dizer assim, de aglomeração, não, né? Os aglomerados, não, né? Estou falando basicamente de empreendimentos aqui, até mesmo de condomínio fechado. Então, ou seja, essas informações, elas, de algum modo, elas permitem que vocês tenham compreensão de que a fiscalização, apesar dos fiscais serem bem atuantes, é frouxa. Assim, é frouxa. A governança é frouxa. Pode falar, você é muito educado. Ausência de apoio institucional. Aqui você não precisa ser vulgar, não, mas tem que falar para o povo. Né? Ela é frouxa, a fiscalização. Olha essa pergunta aqui, de novo, da Glenn. Doutor Alexandre, sabendo que o trator da prefeitura, porém cedido em regime de contrato no Sindicato dos Produtores Rurais, foi furtado em fevereiro desse ano. Não caberia ao CODEMA cobrar à Secretaria do Meio Ambiente, o Sindicato Rural, o ressarcimento desse bem público? Você está sabendo disso aí, Alexandre? Na verdade, estou sabendo, e até, na verdade, faço um convite para o Gleison, né, para poder fazer uma leitura das atas que estão publicadas no site da prefeitura, né? Volto a falar, depois de muita insistência, eles começaram a publicar as atas lá, e nenhuma dessas atas é um registro que eu realizei, cobrando, na verdade, informações, Abraão, acerca, na verdade, dessa perda patrimonial, né? E, inclusive, querendo saber qual que é a responsabilidade, como, na verdade, sobre qual regime jurídico, em quais as condições que foi cedido, na verdade, esse trator. Ou seja... Mas vamos combinar o seguinte, me explica aqui. Uma agulha, um celular, roubar, eu acho que dá para esconder, mas roubar um trator? E o problema me parece tecnicamente é um furto. Como é que furta um trator? Explica. Um carro ainda dá, que é tudo igual, mas um trator, gente, um trator. Tratorzinho, você vai andar na rua, imagina na Avenida Brasil com um trator, tô roubando. Não existe isso. E assim... Como é que furta um trator? E ninguém vê. Explica para mim, é surreal. O pior, na verdade, Abraão, o pior, na verdade, das pessoas não verem, vamos dizer assim, é também não querer notícia e não exercer o papel de fiscalização. Igual eu estou te falando, dentre todos os membros lá, sinceramente, fui o único que, na verdade, questionei, e a coisa, na verdade, ficou, vamos dizer assim, dentre tantas outras atribuições que a gente acaba exercendo, porque a partir do momento também que os demais membros não exercem essa função própria, né, que devemos exercer, você acaba trazendo para si uma competência, muitas vezes, né, atraindo uma responsabilidade muito grande, e nem sempre você consegue, vamos dizer assim, recapitular o que você está questionando, né? Você acaba, na verdade, todos os dias é uma coisa diferente, uma coisa nova, um absurdo maior que o outro, então muitas vezes você desfoca, mas é fato que está registrado. Essa do trator já valeu a live, desculpa, mas a imagem está na minha cabeça, me explica. E não conseguiram encontrar o trator até hoje. Pois é, não há notícias, né? Um trator, eu vou vender lá na Pedro II um trator, eu estou vendendo uma peça, me explica. Não tem cabimento, Alexandre. E o pior, Abraão, eu não sei se tem cabimento, inclusive, o convênio que foi feito com a instituição que usava... o convênio, a cessão, né, de bem e tudo mais, e pertencia à Secretaria de Meio Ambiente. Isso, Enfim, pelo menos a época da cessão não foi nos noticiado, né? Andréia do Carmo, tem que estender mais o tempo da live, o aprendizado é muito... Depois do trator a gente vai estender, porque tá Gostaria de dar uma boa noite especial para a doutora Andréia, Abraão, até porque a doutora Andréia, ela representa a OAB, né, em conjunto comigo, né? Nós representamos a OAB no âmbito do Conselho de Meio Ambiente, né? E certamente é uma pessoa que sempre tem me apoiado e, consequentemente, também tem apoiado as ações que ela desenvolve no âmbito do próprio Conselho. Realmente é uma atuação bastante aguerrida e que é extremamente relevante, né? Gostaria de destacar essa atuação. Muito bom. E, ao contrário do que você está falando, parte da sociedade civil se omite, nem vai nas reuniões, a gente tem essa alternância da OAB. Isso, compromisso institucional. Né? Muito bem, gente. Olha só, a gente vai ter que fechar, né? Porque a coisa está bem mal. Vamos pegar essa última aqui, pergunta. Meu Deus, 4 fiscais. Torço para que tenha entendido errado, mas pelo andar da carruagem, de acordo com o presidente da OAB, mostrou que o CODEMA de Santa Luzia está mais
perdido nessa desorganização ambiental luziense com esse festival de construtoras na cidade. A imagem que passa é um pouco isso, né, Alexandre? É uma total falta de planejamento, é muita concessão de licenciamento ad hoc, ou seja, por improviso, e não tem um pensamento estruturado de curto, médio e longo prazo para a cidade. Abraão, o município ele não tem uma organização para licenciar os próprios empreendimentos. Foi citada a questão agora da pavimentação da Estrada dos Altos Maravilhas, mas existem diversos outros, Abraão. Então, o próprio Ecoponto está embargado, e aí ele mesmo... Estou dizendo, então, assim, estou te falando das questões pontuais, em exercício, por exemplo, de atos de acompanhamento da fiscalização, com relação aos ecopontos, a gente deparou com intervenções, na verdade, por parte da prefeitura, que ninguém dava notícia, quem tinha autorizado, por que não tinha passado pelo conselho, Então, assim, a questão é muito grave, e é não só a ausência de planejamento, mas a ausência de institucionalização, e o pior, e eu faço, na verdade, um convite à população, precisamos exercer o controle social, e mais, só que a partir do controle social que nós vamos literalmente desenvolver o controle interno da prefeitura, o que não tem acontecido, É um fator, que eu gostaria de ressaltar aqui, porque, enfim, o patrimônio do ciência está sendo perdido e, infelizmente, a gente está vendo isso acontecer de braço cruzado. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui, essa é grande, nós não vamos acabar hoje não, mas o Cleri, obrigado aí por seus comentários. Vamos lá. Há décadas atrás, um ex-governador do estado prometeu à população do estado que, antes do fim do mandato, o Rio das Velhas, rio fundamental e importante para a região metropolitana de Belo Horizonte, para a manutenção do Rio São Francisco, esse Rio das Velhas seria utilizado como via de lazer para a parte de atividades de lazer. Isso, infelizmente, bem na cabeceira da Ponte Velha, em Santa Luzia, na margem direita do rio, foi desenvolvido um projeto de revitalização das margens, com um reflorestamento. Ufa, agora vai! O Rio das Velhas é um dos vetores de crescimento, na verdade, dos 328 anos de Santa Luzia, é o Rio das Velhas. Toda a população, toda a civilização que deu certo, ela olhou para o seu rio. Santa Luzia continua virada de costa para o seu rio, Vou mudando um pouco aí com esse instigante comentário do Cleri. Eu acho que é importante, essa observação, até porque, Abraão, essas áreas de preservação que se buscou, na verdade, desenvolver ali próximo, na verdade, ao bairro, a Rua do Comércio, essa parte, vamos dizer assim, não é tão central de Santa Luzia, mas certamente conhecido, vamos dizer assim, como uma área da Santa Luzia central. Mas, enfim... bem lembrada na época de enchente, não é isso? Igual esse ano. Bem lembrado, e bem lembrado agora também, Abraão, porque a gente vai ver focos de incêndio, na verdade, nessas áreas ali, sabe, queimando essa vegetação. Se você falar agora em planejamento, a gente vê todos os anos, repetindo e sem tomar qualquer providência. E, enfim, uma outra questão que eu faço questão de ressaltar aqui é que o descompromisso, na verdade, com o Rio, parte realmente da questão institucional. Isso foi objeto de discussão recentemente, que eu instiguei também no Conselho. Quando nós falávamos do ecoponto, no caso do Colorado, nominando dessa forma, que houve a construção de um ecoponto na área de preservação ambiental, ou seja, próximo do curso d'água, e, ao meu ver, de maneira completamente equivocada, eu questionei, porque no licenciamento nós não tínhamos ouvido o subcomitê, Ribeirão Poderoso, que faz parte desse complexo, na verdade, da bacia do Rio das Velhas. Bom, e a questão foi tratada, ao meu ver, de forma completamente pejorativa, como se, na verdade, esse órgão, vamos nominar dessa maneira, fosse meramente consultivo. Eu tenho acompanhado as reuniões, enfim, expor aqui, na verdade, o bom trabalho que é feito pela DESA, pela própria Michele, que é a coordenadora do subcomitê. Então, a importância que, efetivamente, que essa instituição exerce, mas que realmente não tem sido devidamente valorizada, não tem recebido a atenção, mas, por outro lado, são pessoas aguerridas, inclusive, mediante, em razão desses questionamentos lá, e se propor, na verdade, apresentar um conselho, vamos dizer assim, tem um recorte do plano diretor da bacia do Rio das Velhas, e, obviamente, tem um recorte, um enfoque com relação, na verdade, à bacia que está compreendendo o território luziense. Então, o próprio subcomitê Poderoso Vermelho,
ele vai apresentar o CODEMA, né, por iniciativa dessas pessoas, uma proposta de modo, na verdade, a informar, a instigar, a dispersar, a despertar, na verdade, a intenção, na verdade, dos conselheiros, algo que normalmente não acontece, e muito menos por parte dos técnicos, né? Conforme eu disse, acabam mencionando a situação como meramente consultiva, e, enfim, não tem nada de mero nisso. Não deliberativa, né? Porque é diferente de consultiva, é só opinião. Deliberativa, claro. Você decide se o negócio vai ou não. Tem muita diferença. Perfeito, mas eu digo, na verdade, o comitê em si, na instância do subcomitê, diferentemente do comitê em si, é uma instância realmente consultiva. Mas eu digo o seguinte, né? Não há previsão, na verdade, legal, desnecessária, né? Sem importância. A consulta ela é de vital importância para instruir o próprio processo de licenciamento. Então, se a gente, na verdade, encara isso como algo irrelevante, né, certamente que nós estamos encarando o papel do próprio conselho de maneira completamente equivocada. Para a gente, daqui a pouco eu vou te dar as palavras para as considerações finais. A minha pergunta, depois de 1 hora de conversa e os nossos ouvintes, é o seguinte: você está animado ou você está desanimado com esse quadro? Bom, Abraão, eu, com toda sinceridade, era para, na verdade, desanimar, né? Porque a sensação que tem é de uma luta de um contra todos, Glória, né? Certamente. Mas, Abraão, quem é luziense de verdade mesmo, né? Quem realmente valoriza essa terra, quem tem realmente vinculação com o povo luziense, jamais, na verdade, pode desanimar, né? Então, enfim, enquanto, né, tiver disposição, né, enquanto eu tiver condição, eu jamais irei desanimar, que a minha opinião seja contrária a todos, como por diversas vezes aconteceu dentro do CODEMA, sabe? Não vou desanimar, né? E, enfim, nada que um dia após o outro, né? Se os representantes atuais realmente não estão atendendo às expectativas, é próprio do processo democrático a mudança, né? Então, ou seja, vamos exercer esse papel, vamos instigar, vamos informar, vamos aprender com as pessoas, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer a todo momento, e buscar literalmente o bem comum. Muito bem. Então, pessoal, eu vou, na medida do possível, responder as demais perguntas, mas a gente vai ter que fechar, de modo que, antes da gente finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte: essa live vai estar disponível daqui a pouco no YouTube, lá do canal Abraão Graco, no YouTube, ok? Para você baixar, né, ver a questão como um todo. Além disso, eu convido vocês também a ir ao meu site, www.abraão.com, não tem BR, senão vai cair no oftalmologista do Rio de Janeiro, tá certo? Lá tem um pouco da nossa história, tem um pouco das nossas propostas, em termos de proposta do nosso histórico, do que a gente conversa aqui. Eu falo que rede social, Facebook, isso tudo não é nosso, né? É do Michael Zuckerberg. Então a gente tem que ter um site para a gente escrever nossas ideias. Vai lá no nosso blog, se inscreva, tá certo? Se cadastre. Toda semana tem um formulário para você responder, tem uma enquete bacana para a gente estar conversando. Isso aqui que a gente está fazendo, né? Doutor Alexandre, anda suas considerações, vamos às suas considerações finais, e eu gostaria que dentro dela você falasse como as pessoas fazem para participar desse conselho, ou mesmo das discussões desse conselho, dos frutos dela como um todo. Por favor, as suas considerações. Bom, gente, hoje a forma de você acompanhar as reuniões é solicitando, na verdade, a secretaria, né, de meio ambiente, né, por meio do e-mail institucional. No segundo momento, até vou pedir para o Abraão, então, né, divulgar, até porque a gente tem um problema sério de publicidade, né, no âmbito, né, até qual mesmo que é o e-mail lá, você sabe? Na verdade, Abraão, propriamente o e-mail a ser utilizado para essa finalidade, não. Então, até porque a gente faz um comunicado, na verdade, institucional com a secretaria e talvez não seja esse o e-mail apropriado para que as pessoas solicitem. Mas, enfim, de toda forma, está disponibilizado no próprio site, o e-mail institucional lá da secretaria. Caiu meu Wi-Fi. Opa, caiu, saiu lá, mas voltamos. A gente tropiça, mas não cai. Tropiça, mas não cai. Outro. Vamos lá, por favor. É igual, na verdade, a minha atuação realmente lá no conselho mesmo. Caindo, levantando, né? Mas, enfim, vamos sacudir a poeira e vamos prosseguir.
Mas então tenho realmente, e até fica uma questão instigante, né, para que então as pessoas realmente visitem, na verdade, a página oficial, né, da prefeitura, façam realmente, vamos dizer assim, um estudo realmente das informações que tem na Secretaria de Meio Ambiente, lá estarão disponíveis os e-mails institucionais, participem, né, é possível, na verdade, que, como falei um pouco antes, né, a substituição, inclusive, dos atuais representantes da sociedade civil. Então, seria extremamente relevante que as pessoas se predispusessem a, na verdade, a representar a sociedade lá no Conselho. Seria um prazer enorme ter pessoas, né, engajadas, interessadas, compartilhando, né, os momentos de discussão, de deliberação lá do Conselho. Enfim, estamos precisando disso. Então, realmente, as orientações de como participar, elas seriam essas, tá certo, Brown? E ainda já, vamos dizer assim, conectando aí as considerações finais, posso prosseguir? Vamos lá. Vamos lá, então, assim, Você tem uma defesa hoje para fazer, não é isso? Advogado pode perder tudo, mesmo perder prazo. Então, por favor, não muito bem lembrado. Co-autor da omissão. Perfeito. Então, Abraão, vamos dizer assim, a mensagem final que eu realmente deixo é o interesse, né, por parte das pessoas, de como, na verdade, né, a Secretaria de Meio Ambiente ela funciona, que participem, na verdade, não só, né, dos conselhos, né, do Conselho de Meio Ambiente, mas também dos demais outros, né, nós temos diversos outros conselhos de extrema relevância. Saúde, educação, cultura, cuja competência institucional, ela, ao ser exercida, interfere diretamente no nosso dia a dia. Então, assim, precisamos mais do que nunca exercer esse papel, né, esse empoderamento mesmo cidadão, né. Precisamos, na verdade, de mostrar para os nossos próprios governantes que a relação não é de mera representação. Nós, literalmente, proporcionamos a eles a condição de exercer cargos públicos e, em contrapartida, nós temos que cobrar providências, medidas, né, as melhores possíveis. Tá joia. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui, então. Mais uma vez, agradecer, né, a paciência, a presença. Mas a gente volta até aqui. Lembrando que toda terça-feira, às 20h30, estaremos aqui sempre um debate com pessoas técnicas, trabalhando a cidade, querendo realmente fazer a coisa acontecer. Doutor André já acabou de mandar um e-mail para nós aqui. Olha aí, é eficiência. Olha aí, ó. sec.meioambiente@santaluzia.mg.gov.br. É isso aí. Então, a ideia é sempre essa, pessoal. Fazer com que quanto mais poroso o poder ficar, a participação popular, a transparência é sempre melhor detergente. No mais, pessoal, um grande abraço a todos. Agradeço a presença de vocês e até uma próxima. Mais uma vez, doutor Alexandre, doutor Andréia, todos que nos acompanharam aqui, uma boa noite. Muito obrigado por sua audiência. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, sai de máscara, por favor. Álcool em gel, pessoal. E vamos sair juntos, mesmo que distantes um do outro. Um grande abraço a todos. Até semana que vem em mais uma live especialista.